Caríssimos, é com muita alegria que a gente recebe a doutora Ana Catarina Tavares, membro da Associação Médico Espírita do Estado, com o tema Caminho da Fé ao Amor. Boa noite. Como disse o apóstolo Paulo, bom é estarmos aqui. Obrigada pelo convite. Vamos então refletir neste caminho, que tem sido um caminho, umas vezes, tão difícil para todos nós. A começar pela dificuldade de compreender e vivenciar a fé, a chegar ao que o apóstolo diz que é o amor e nos convida. O nosso codificador, Allan Kardec, no livro A Gênese, ele vai nos dizer que o Cristo fez do amor a Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável para a salvação. Essas palavras estão lá no capítulo 12 do livro A Gênese, capítulo 1, no item 25 do livro A Gênese. É tão interessante como Kardec, sendo um pesquisador, uma pessoa de dados, ele vai, de repente, começar a trazer uma nova forma da gente interpretar e lidar com a fé. Tirando a fé deste campo do imaginário, do campo onde não se tem nada palpável, do campo do misticismo, e trazendo para nós uma fé que a gente conhece na literatura espírita como a fé raciocinada. Mas para a gente dialogar sobre esta fé, indo até o amor, nós vamos pedir ajuda a ninguém mais nem menos do que o apóstolo Pedro, que em sua primeira carta, ele tem em sua segunda carta, que os teólogos dizem que esta carta não foi de Pedro. Eles acham que Pedro, por ser um pescador praticamente iletrado, ele não teria condições de escrever o que está escrito aí. Acontece que os teólogos, quando eles fazem essa análise, eles fazem a análise apenas do ponto de vista material. Eles não consideram o espírito imortal que habita um corpo que pode ser que momentaneamente não seja letrado, mas que possua dentro de si uma sabedoria. E menos ainda, eles vão considerar as possibilidades do intercâmbio do mundo espiritual com o plano físico. Diante esta pequena explicação, eu digo para vocês que, da minha parte, eu estou plenamente convicta de que foi o homem Pedro que grafou esses versículos. Se ele estava inspirado ou não por algum espírito superior, não temos nenhuma condição de sabê-lo agora. Mas o fato é que no capítulo 1, nos versículos de 5 a 11, Pedro vai nos dizer: portanto, não poupeis esforços para acrescentar à vossa fé a virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o autodomínio. Ao autodomínio, a paciência. A paciência, a piedade. A piedade, o afeto fraterno. Ao afeto fraterno, o amor. Então, Pedro vai nos sinalizando o caminho que devemos percorrer até chegar ao amor. Mas nós vamos iniciar a nossa reflexão específica sobre esse versículo, fazendo uma pequena e superficial análise do verbo acrescentar, que o Pedro usa aqui e que ao longo do versículo ele acaba sendo subentendido, que acrescente a fé, a virtude, acrescente a virtude, o conhecimento. Mas, enfim, o Pedro vai lançar mão deste verbo, que nós poderíamos fazer uma análise muito simples, fazer uma analogia bastante conhecida de todos vocês, que é quando nós temos componentes diferentes que vamos juntá-los.
A regra matemática mais básica da adição diz que nós não podemos somar fatores diferentes, nós não podemos somar coisas diferentes. Quando eu tenho laranja e banana, 3 laranjas e 5 bananas, eu não consigo somá-los porque eu tenho sujeitos diferentes, substâncias diferentes. Então, para que eu some, eu tenho que ter numa mão 5 bananas, noutra mão 3 bananas, então eu terei 8 bananas. Essa é uma regra básica da adição. Daí porque imagino que Pedro usou um outro verbo. Ele não disse some, ele disse acrescente. E a gente, quando acrescenta, há uma transformação na estrutura, muitas vezes. Nós temos aí representados coisas simples do nosso cotidiano. Nós temos manteiga, nós temos trigo, nós temos ovo, nós temos fermento, faltou aparecer ali o leite. E todo mundo sabe, mesmo que não seja um exímio cozinheiro, que quando a gente junta esses elementos aí, adequadamente, na proporção correta, coloca no forno, nós vamos ter um outro elemento bastante apreciado pela boa maioria de nós, saboroso, e cuja estrutura é diferente da que originou. Salvo algumas exceções de rotina, ninguém come ovo cru, nem trigo cru. Mas quando nós estamos degustando uma fatia de bolo, nós estamos comendo trigo, ovo, açúcar, leite, conforme o sabor do bolo. Então, quando Pedro nos convida a acrescentar à fé algumas qualidades, ele está nos convidando que nós transformemos a nossa fé e que este caminho ele vai chegar até ao ápice, que é o amor a todas as coisas, a todas as pessoas e, em primeiro lugar, a Deus. Então, ele diz, o nosso codificador, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 7, que a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Kardec vai nos convidar a ter um modelo diferente de fé, onde eu possa entender por que eu acredito. E se eu compreender como as coisas funcionam, eu vou entender o porquê, e aí ela é inabalável. Eu encaro qualquer coisa e qualquer pessoa em qualquer época da existência, porque eu sei porque eu creio. Eu sei como funcionam determinadas relações do mundo espiritual. Eu procuro entender o que Cristo quis dizer com determinadas recomendações. É essa a fé inabalável que Kardec fala. Mas não somente no Evangelho segundo o Espiritismo. Voltando novamente ao livro A Gênesis, ele vai dizer ainda no capítulo 1, no seu item 29, que o direito ao exame pertence a todos. E as Escrituras não são mais a arca santa na qual ninguém se atrevia a tocar com a ponta dos dedos. Porque naquela época a Bíblia era um livro proibido para o senso comum, para as pessoas. Somente os iniciados tinham acesso ao conhecimento das Escrituras. Daí porque a fé era cega. Daí porque Kardec vem, embora já, quando Kardec vai colocar essas palavras na obra básica, já temos quase 300 anos de reforma protestante, onde se tirou a Bíblia de um lugar e tornou-a um pouco mais pública, mas mesmo assim era um livro apenas para os iniciados. Quem assistiu ao filme O Nome da Rosa sabe muito bem, é um filme que representa bem essa relação que os teólogos tinham com a Bíblia e que eram até punidos de morte as pessoas que ousavam conhecê-la.
Então, essa fé, ela deve ser a base de sustentação da nossa caminhada. Imaginem, observem que Pedro começa o seu versículo pedindo que a gente acrescente todas essas virtudes à fé. Provavelmente ele não fez isso à toa. Eu preciso crer e a fé precisa me sustentar, mas a fé que me sustenta é a fé raciocinada. E fé raciocinada não significa fé sem emoção. Fé raciocinada não é sinônimo de frieza. Não é sinônimo de falta de compaixão. A fé raciocinada é um sinônimo de crença com compreensão. No livro O Pensamento e Vida, o Emmanuel vai colocar que essa fé, ela nasce com a nossa própria alma. Lembrando que a palavra fé, o vocábulo fé, ele vem do latim fide, que significa anuência pessoal a Deus. Então essa fé, ela nasce com a gente. Nos cabe deixar que ela emerja, que ela surja, que ela saia de nós, através de um conhecimento, de um raciocínio que o codificador nos pede. E ele continua dizendo: certeza instintiva da sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Mostra-se no cristal fraturado que se recompõe humilde, e revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Nos levando à reflexão, nosso benfeitor Emmanuel, que nós vamos manifestar essa fé de acordo com as nossas possibilidades e com a nossa compreensão. Naturalmente, que quando ele cita o cristal e a árvore, se refazendo e o outro se recompondo diante das adversidades da vida, ele não está se referindo aqui a uma fé raciocinada pela condição dessas duas citações que não raciocinam. A fé raciocinada, ela vai ser uma recomendação e um esclarecimento trazido pela doutrina espírita para os humanos, para nós que estamos encarnados e que somos espíritos que habitam corpos que somos ditos racionais. Mas ele vai dizer, o apóstolo, que a gente acrescente virtude à nossa fé. E aí nós poderemos também fazer uma pequena reflexão sobre virtudes. Os estudiosos das ciências da religião falam que existem 10 virtudes. Mas existem 4 virtudes que são consideradas virtudes cardeais. Ou seja, que são as virtudes mais importantes. Então nós vamos imaginar como seria legal, como seria bom, como nos faria bem, se nós acrescentássemos à fé apenas dessas 10 virtudes, as 4 virtudes cardeais. A primeira virtude cardeal é a prudência. E a prudência está lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 16. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mais simples como as pombas. Então é uma recomendação a prudência do Divino Mestre. A outra virtude cardeal é a justiça. E a justiça, ela está também nas recomendações do Mestre Jesus. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ele não condenou o dinheiro, ele nem condenou as ações de César necessárias para o exercício do governo. Mas ele disse apenas que o que é justo é justo. Então, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Uma outra virtude é a fortaleza. E lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele nos lembra que no mundo teremos aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Então pense numa fé que tem prudência, justiça e fortaleza. E se essa fé,
ela é uma fé raciocinada, o quão melhor ela vai ficar, que base incrível é essa que vai nos fortalecer. E a quarta virtude é a virtude da temperança. É a virtude onde você é capaz de ter controle emocional sobre as situações da vida e os contextos ao qual você está inserido. E ele vai dizer, no momento crucial da sua caminhada, no Getsemane, quando ele é preso, e que Pedro, no momento de impulso, tira a espada e decepa a orelha do soldado, ele recomenda: Pedro, embainha a tua espada. Pedro tem controle sobre as emoções. Essa frase de Jesus, ela é tão significativa e tão ampla, porque naquele momento ele estava sendo preso. Naquele momento, o Pedro, ao desembainhar a espada para tentar defendê-lo, ele imaginou, Pedro, que seria uma demonstração de amor e que ele poderia defender Jesus com a sua espada. E não é a arma que nos defende. Então, essas são as 4 virtudes cardeais consideradas pelos os cientistas da religião ou pelos teólogos, e são virtudes tipo essas que o nosso apóstolo está pedindo, cara, que a gente acrescente a nossa fé. Então, que sejamos, portanto, tenhamos, portanto, uma fé que seja prudente, justa, forte e intensa, e que seja uma fé que contenha também o tempero da temperança, para que tenhamos mais tranquilidade para transitar nas adversidades que a vida, que a encarnação, nessas adversidades que se apresentam na nossa encarnação. E é interessante que a nossa ciência atual, e eu já citei Bruce Lipton em outras conversas que nós tivemos aqui, porque esse é um livro agora, do ano 2000 anos depois das recomendações de Cristo, 2000 anos depois desse versículo de Pedro. E o Bruce Lipton vai dizer que são as nossas crenças que dirigem a nossa mente. Crença e fé têm alguma semelhança? O que vocês acham? Sim ou não? Hã? Se são as nossas crenças que controlam, que dirigem a nossa mente, e não os hormônios e os neurotransmissores da forma que pensávamos, estão entendendo agora porque Pedro pede para acrescentar virtudes à nossa fé? Porque a forma como eu creio vai interferir na forma como eu penso, como a nossa mente se conduz. Então, se essa fé, se essas crenças, elas estiverem acrescidas de virtudes, então eu terei uma mente mais equilibrada, mais harmônica, emitindo pensamentos mais tranquilos, aprendendo a lidar de uma forma mais adequada com as circunstâncias da vida. Olha a sabedoria daquele homem iletrado. Olha a sabedoria deste homem. É interessante, nós temos alguns pequenos trabalhos mostrando, dentro dos bancos acadêmicos, coisas interessantes. Então, que o paciente oncológico, ou seja, o paciente portador de câncer, ele vai buscar na espiritualidade uma forma de apoio, de enfrentamento para a doença. Então, a fé que faz essa busca faz com que ele enfrente as doenças de uma forma mais adequada. Então, não é fortaleza, temperança, as virtudes para acrescentar a fé, um exemplo de uma fé com fortaleza. Então, a conclusão é que o reconhecimento da espiritualidade é importante como estratégia de enfrentamento no planejamento terapêutico.
Então, nós profissionais de saúde não podemos ignorar isso. Uma outra análise que foi feita, eles compararam prática religiosa, uso abusivo de álcool e transtornos psiquiátricos em gestantes. E eles observaram, naquelas gestantes que tinham maior prática religiosa, uma prática religiosa mais intensa, menor frequência de transtornos depressivos maior, menor abuso de álcool ou outras substâncias psicoativas. É uma fé forte, é uma fé que tem resiliência, que tem essas virtudes que o apóstolo Pedro nos pede para que acrescentemos. Mas ele não fica satisfeito. Ele diz que a gente acrescente a virtude ao conhecimento. Não somente a virtude, e tudo isso eu vou acrescentando a fé à virtude. Acrescento também, além da virtude, o conhecimento a esta fé. Lembrando que Jesus nos recomendou: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Nos torna livres, livres para escolher os caminhos melhores. Nos torna livres para caminhar com segurança pelas estradas da vida, as quais temos que percorrer do berço ao túmulo. Ele disse, Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 19, e para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Como é que eu compreendo aquilo que eu não conheço? Vocês acham que é fácil? E para eu conhecer, eu preciso estudar. Daí a importância dos grupos de estudo. Então, quando vocês forem convidados para grupos de estudo, vocês estarão seguindo aí uma recomendação do Pedro. Porque o conhecimento nos liberta das amarras da ignorância. Nos auxilia no autoconhecimento. Então, eu vou conhecer melhor a mim mesmo, eu vou saber onde eu já sou forte e aonde eu preciso me fortalecer. E essa caminhada que nós falávamos, da estrada que percorremos do berço ao túmulo, será uma caminhada mais fácil. Então, esse conhecimento, ele precisa de esforço. Ele precisa de um pouco, no mínimo, de dedicação, de boa vontade. Não se faz conhecimento sem estudo. É preciso, no momento evolutivo em que nós estamos, que a gente conheça através do estudo. Já que, pelo menos da minha parte, eu não sou nenhuma apóstola que tem um espírito superior aqui me ditando as coisas, como Divaldo, Chico e provavelmente Pedro. Então, se não sentar na cadeira e não estudar, e não estudar, e não estudar, o conhecimento não vem. Se o conhecimento não veio, eu não tenho a liberdade ao qual Jesus se referia. E é interessante, eu trouxe para exemplificar um pequeno trecho de uma epidemiologista baiana, que ela é uma referência na epidemiologia brasileira, que é a Zélia Maria Roqueirol, e o Almeida Filho, que é o seu parceiro no livro Introdução à Epidemiologia. Ela vai dizer que a informação se produz a partir dos dados analisados de modo adequado. Então, você observa o fato que está ocorrendo e você começa a analisar esses fatos. Depois ela diz que essa informação ela deve ascender, ela deve subir ao nível do conhecimento. É quando você tenta organizar esses fatos para entender as leis que regem esses fatos. E o conhecimento, ele implica em informação posta para fora do contexto e situada num contexto mais geral, situada amplamente. Porque vamos dar um exemplo que seria comum a nós. As reuniões mediúnicas, vocês observam que os espíritos que não
não tiveram atitudes condizentes com a lei amorosa de Jesus, via de regra, se não já passou por tempos de estudo ou por as vivências necessárias ao seu perfeito equilíbrio, ele vai se comunicar em reuniões mediúnicas em estado de sofrimento. Então, essa é a observação do fato. Então, começa-se a analisar o dado. Esses conhecimentos, vocês começam-se a conversar aqui e acolá, aqui com grupos e outros, e chega-se à conclusão que não seguir as leis amorosas do Cristo nos leva a sofrimento no plano espiritual. Se formos egoístas, se infringirmos o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ao desencarnarmos estaremos em estado de sofrimento. A partir daí, a gente começa a estabelecer um conhecimento na área da mediunidade. Mas se esse conhecimento ele fica fechado, se essa informação ela fica fechada, ela não se transforma em conhecimento. Eu preciso divulgar para que se transforme em conhecimento. Foi isso que Kardec fez. Quando chamaram Kardec para conversar, para assistir à sessão das mesas girantes, ele se recusou inicialmente, foi posteriormente, num segundo convite, como um cético, porque era um homem que dizia, com toda razão, que mesa não tem cérebro, então ele não acreditava que a mesa se comunicasse. Passa então a observar o fenômeno, a entender que tinha alguma coisa, a imaginar que tinha alguma coisa por trás daquilo e começa a escrever textos que deu origem às obras básicas, que deram origem às obras básicas. Então, é um caminho dos dados que vão se transformando em informação que gera conhecimento. E ele próprio vai nos dizer lá na Gênesis que o Espiritismo procede do mesmo modo que as ciências positivas. Fatos novos se apresentam. Observa, compara, analisa e remontando os efeitos às causas. Então vamos entender por que isso está acontecendo. Qual é a causa? Vejam que ele sempre buscando conhecimento. Chega às leis que o regem. Então, não somente cita os fatos, mas busca entender sob que leis aqueles fenômenos acontecem. Deduz-lhes as consequências e busca as explicações úteis. Isso é muito semelhante àquele caminho que a Zélia Maria Roqueirol e o Almeida Filho estavam citando no livro de epidemiologia. Estudo é fundamental. E essa recomendação para a ampliação do conhecimento, ela vem desde os tempos, 2000 anos atrás, dos tempos cristãos, até Kardec, até a atualidade. Então, não se justifica em nosso meio resistência ao estudo. Porque esse conhecimento que nós vamos adquirindo, sendo acrescido a nossa fé, vai nos tornar uma fé mais qualificada, mais robusta. Mas ele não fica satisfeito. Ele recomenda que a gente acrescente também ao conhecimento o autodomínio. Muito parecido com a temperança. É como se ele tivesse buscado uma parte da temperança e dado destaque. Não somente o controle emocional, mas o autodomínio, o controle sobre tudo, físico e emocional. Senão eu vou desembainhar a minha espada como Pedro na hora errada. Eu sou aquele que quando olha assim, meio de esquerda para mim, já estou chamando para briga. E não é bem por aí. Lá na sua epístola aos Gálatas, Paulo vai dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, a fé, a brandura, o autodomínio. Então, esse espírito que habita esse corpo, ele precisa ter esse fruto, que é o fruto do autodomínio. Senão, se nós agirmos sempre por impulso, nós seremos como os nossos irmãos ainda irracionais, com ações apenas no campo do instinto.
E graças a Deus, no processo evolutivo, esse espírito que habita nossos corpos, eles já passaram pela fase essencial de só ter instintos, do pensamento fragmentado. Nós estamos no caminho do pensamento contínuo, na fase do pensamento contínuo, da razão que deve dominar as nossas ações associadas a algumas virtudes. Senão fica difícil, né? Se a gente vai agir só por instinto, que diferença faz? Eu tinha um tio já falecido, e ele era, como bom nordestino, cheio de provérbios. E quando ele via nós, adolescentes, muito bravos, e era um tio que a gente ficava muito na casa dele, então éramos 4 primas, que estavam sempre juntas, e a gente um dia estava lá meio, como diz lá no Nordeste, arretado com algumas coisas, e ele chamou nós 4 e disse assim: você vai passando por uma estrada e um cavalo lhe dá um coice. Você fica com muita raiva do cavalo, mas você fica muito brava com o cavalo. Mas você fica tão brava que você fica de 4 e dá um coice no cavalo. Quem foi mais irracional dos dois? É isso aí. É o caminho que nós precisamos percorrer para sair. Senão nós vamos ficar de 4 igual os animais dando coice neles. Numa condição muito mais humilhante, porque o cavalo é irracional. E a gente, teoricamente, no contexto desse, seria o racional que ia entender que aquele animal não deu um coice, porque não sabia o que estava fazendo. Então, nessa vida de relação, nós precisamos ter autodomínio, senão a gente sai por aí dando coice em cavalo. Latindo com cachorro, mordendo a orelha de cachorro, e por aí vai. E isso, acredito que a gente já passou dessa fase. Embora estejamos vivendo tempos difíceis, muito difíceis. Difíceis não porque coisas que estão acontecendo agora não aconteciam antes. Aconteciam sim, só que nós não tomamos conhecimento. Nós estamos vivendo a época do conhecimento, da notícia em tempo real. Está acontecendo lá e nós estamos sabendo aqui, no exato momento que está acontecendo. Isso tem nos assustado. Quando os fatos são desagradáveis, tem angustiado o nosso coração. Mas esse autodomínio se faz necessário para que esses fatos que nos estarrecem ainda, as notícias de pessoas se comportando como aquele que se põe de 4 e dá o coice, não mais aconteçam. Porque o amor vai ser tão predominante, o autodomínio vai ser tão mais intenso entre nós, que o outro vai ser um fator inibidor. Eu não posso fazer isso, porque fulano também não faz. E eu vou ser um ser isolado nesse contexto. E é assim que o bem prevalece. Mas o Pedro, ele não ficou feliz de acrescentar a fé, não ficou satisfeito ao autodomínio, conhecimento, as virtudes. Ele pediu para que fôssemos mais além. Que a gente acrescente ao autodomínio a paciência. E como estamos necessitando dessa virtude? Como estamos necessitando de paciência? Eu confesso para vocês, e aí eu preciso ser honesta, que eu não sou exatamente um ser que adquiriu a virtude da paciência em 50% pelo menos do que precisava. Mas tem sido tão necessário no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a paciência. E é Jesus que vai nos lembrar lá num dos trechos do Sermão da Montanha, porque o Sermão da Montanha não é somente as bem-aventuranças. É um texto lindo. E ele vai nos dizer: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Será isso um convite à leniência? Um convite ao comodismo? Um convite a ficarmos à preguiça? Ou será esta fala de Cristo um convite para que a gente analise as coisas dentro daquelas virtudes cardeais
que o Pedro fala, dentro desse contexto onde a gente vai ter paciência, porque é o limite do outro, o outro já não tem ainda condições de agir desta forma, então eu preciso ter paciência e ajudá-lo e não criticá-lo, porque a gente é exímio crítico e pobre de ajudar. Entender o contexto que aquele irmão está passando, que talvez nós, levando a vida que ele leva, tendo vivido as dores que ele viveu, a exclusão que ele viveu, o nada que ele não teve, talvez fôssemos um ser pior que ele. Isso está nos faltando. A paciência de entender que por mais que a minha ansiedade me faça correr, o dia só tem 24 horas. E eu não vou conseguir transformá-lo, nem que eu queira, em 24 horas e 1 segundo a mais. Porque não está na minha governabilidade. Tem sido muito difícil lidar com esses tempos de tudo é imediato. Da comunicação que é em tempo real. Do tempo da mídia que tudo nos traz coisas maravilhosas. Quando eu comecei a fazer palestras, eram com transparências. E a gente fazia xerox quando eu queria as imagens, recortava, xerocava as transparências para ficar mais coloridinho, para não ficar só com letra, para não cansar mais todo mundo. Aí apareceu o computador, apareceu o PowerPoint. Agora tem um professor Google que nos dá tudo. Eles às vezes chegam no consultório da gente, né, doutora Rufina e doutor Paulo? Olha, eu já tenho o diagnóstico, chega tudo. Só vai para a gente dar receitas. É quase desse modelo. Como se fosse o professor que soubesse tudo, mas pelo menos garanto que as imagens eles nos dão. O Google nos dá adequadas. Estamos nesse tempo. E esse tempo onde as coisas acontecem de uma forma tão imediata, está nos tornando pessoas muito ansiosas. E eu não estou exclusa disso. Não é porque eu estou aqui falando que eu sou menos ansiosa. Mas nós precisamos refletir sobre isso. Porque a ansiedade, ela é um mal que nos adoece fisicamente. Ela é um grande mal da nossa geração. Então, vamos aceitar esse convite de Jesus lá no Sermão da Montanha, que ele disse não somente basta cada dia o seu mal, mas ele nos convidou para olharmos os lírios do campo, que nascem nos charcos, que nascem na terra. E como disse ele, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Então nós não podemos mudar as 24 horas. Mas nós podemos fazer um esforço cotidiano, mínimo que seja, para tornar essas 24 horas um pouco menos estressantes para nós. É o convite da semana. Porque eu sei que nós estamos vivendo momentos muito complicados na questão da ansiedade. Então nós precisamos mesmo refletir, parar, pensar, o que é que eu dou conta de ajudar, o que é que eu não dou conta, o que eu não dou conta eu peço ajuda. É importante pedir ajuda, nós não somos onipotentes é Deus. Nós não precisamos dar conta de tudo, ter humildade para dizer não consigo. E aí, isso não é vergonha e caminhar de uma forma mais tranquila. Mas Pedro, ele também não ficou satisfeito com acrescentando paciência à nossa fé. Ele pede que acrescentemos, além da paciência, de todas as outras coisas que ele pediu, piedade. E é outro momento difícil que nós estamos vivendo, onde a piedade e a compaixão parece que não faz parte do dicionário das pessoas e alguns grupos que nós estamos vivendo, que nós temos conhecimento. E onde Jesus, em tantos momentos da sua caminhada, ele deu exemplos de compaixão, de piedade para com aqueles que sofrem,
E ali, lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 35 a 38, ele diz, está registrado que Jesus, ao ver as multidões que o seguia, tinha compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os doentes. Em outro momento ele vai dizer que tinha compaixão, tinha piedade. Então, se Jesus é o nosso modelo e guia, é o nosso governador, ele tinha compaixão daqueles que sofriam, porque mais do que nós, aliás, ele era o único que sabia a razão das dores de cada um. Nós não sabemos. Por mais que eu saiba que A, B ou C esteja sofrendo, salvo que seja do campo físico, a dor moral dessa pessoa não se escreve. Não está traduzida, não sei porquê. Às vezes é uma angústia existencial lá de trás. E Jesus conhecia tudo. Ele olhava e via a história da pessoa, sabendo de todos os descaminhos daqueles indivíduos que cruzavam com ele. Mesmo assim, ele expressou a sua compaixão em vários momentos. Então, um outro convite é que a gente tenha mais compaixão e mais piedade para com aqueles que sofrem, para com aqueles que erram. Eles erram por desconhecer a lei. E o conhecer a lei, não é conhecer a lei aqui na racionalidade, não. Porque o conhecimento, ele tem que fazer este caminho até o coração. E este caminho, cérebro-coração, de alguns centímetros, do ponto de vista físico, do ponto de vista de patência, de acontecer, às vezes é quilométrico. Às vezes é difícil. Eu sei com a letra, eu pego e leio, mas eu colocar isso que eu leio aqui dentro para se transformar em ação diferente é difícil ainda para muita gente. E para essas pessoas, a gente precisa de muita piedade, de muita compaixão e de muito amor. De envolvê-las com o nosso amor. E ao ter piedade e compaixão e envolvê-las com o nosso amor, nós não estamos dizendo que somos coniventes com seus erros. Jesus em nenhum momento deu demonstração de conivência com os equívocos das pessoas que foram colocadas diante dele. Muito pelo contrário, exemplificou a compaixão e o amor no pico máximo que ele poderia fazer naquele momento. Então é isso que o Pedro nos convida com esse caminho. Mas ainda assim, ele não ficou satisfeito. Ele pediu que a gente acrescentasse a piedade, o afeto fraterno. Que a gente fosse carinhoso, afetuoso uns com os outros. E tem pessoas que a gente tem dificuldade de ser afetuoso mesmo. Porque faz parte do ser humano que a gente está, que é em evolução. Para esses que a gente tem dificuldade de ser afetuoso, olhemos para ele como um irmão e que há uma dificuldade entre nós. E oremos por eles. Já deu uma boa caminhada. Porque Jesus, ele dizia para os seus discípulos, filhinhos, vou estar com vocês ainda mais um pouco. Olha a expressão, filhinhos, a expressão de afetuosidade com que ele tratou os discípulos naquele momento. Então, externou não só compaixão e piedade, ele externou afeto. E o afeto é o laço que une as pessoas, porque hoje é afeto, amanhã se transforma em amor. E ele também não satisfeito, ele pede, o apóstolo Pedro, para que a gente acrescente ao afeto fraterno o amor. E lembrando do mandamento de Jesus que está escrito em todos os 4 evangelhos, mas nós trouxemos a citação de João 13:34, que ele diz, o novo mandamento vos dou,
que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Observem que existe uma redundância na fala de Jesus. É uma estratégia de enfatizar. E como é que eu posso demonstrar o amor? Como é que eu posso amar ainda nessa condição que nós estamos? Isso é possível? É. Tantas pessoas que encarnaram e que conseguiram exemplificar o amor. Ali na ponta, não sei se todos vocês conhecem, esse aqui é o Jerônimo Ribeiro, que dá nome a muitas instituições espíritas desse estado. Um português, radicou-se aqui no Espírito Santo, no Brasil, em São Paulo, depois do Espírito Santo, que conheceu a doutrina espírita, um trabalhador incansável, que começou a vender revistas para espíritas, para divulgar não somente a doutrina, mas para ajudar as obras sociais de educação, que caminhava descalço para não gastar a sola dos sapatos, porque ele ia gastar o dinheiro consertando os sapatos. Então ele fazia os trajetos naquela época descalço, quando entrava nas cidades, limpava os pés, calçava os sapatos para entrar nos recintos. Era ser humano igual a gente. Irmã Dulce, a nossa freira baiana, que sentava, tinha um problema pulmonar grave, dormia sentada numa cadeira de madeira, e aí as pessoas iam visitá-la e davam uma cama para ela, que era para ela sair da cadeira de madeira, e ela continuava dormindo na cadeira de madeira, porque ela ganhava mais cama para os seus pobres. É possível? A gente ainda não tem condições de ser Irmã Dulce, nem Jerônimo Ribeiro, mas a gente tem condições de fazer menor. Chico, Dona Ivone, Divaldo ainda entre nós, Chico, Dona Ivone já desencarnados, doutora Marlene Nobre, que fundou a Associação Médico Espírita, uma trabalhadora incansável, uma divulgadora incansável da doutrina espírita. E os anônimos? Porque não somente os expoentes que estão aí, o Divaldo, e os expoentes que estão aí para servir de exemplo para nós, mas olhemos à nossa volta, que nós veremos anônimos exercitando o amor de uma forma mais linda. Nós que trabalhamos em hospital, nós temos muita oportunidade de ver isso. Técnicos, enfermeiros, médicos, que silenciosos cumprem o seu dever com maior carinho. Isso é uma expressão de amor. Estão ali, sem tocar as trombetas, amando silenciosamente o seu próximo no exercício do seu cotidiano. Então, de alguma forma, todos nós podemos amar. Ainda não precisamos sermos crucificados como Jesus. Isso foi um papel que coube a Jesus e as pessoas daquela época, quando existia a crucificação. Não nos pedem mais os braços abertos numa cruz. Nos pedem os braços abertos para acolher aqueles que sofrem. E nós temos ainda outros exemplos de pessoas que vieram até nós para exemplificar o amor. E Kardec vai nos dizer lá na Gênesis que somente quando estivermos praticando a moral do Cristo, poderão os homens dizer que não mais precisam de moralistas encarnados ou desencarnados. Não precisamos mais desses exemplos de espíritos abnegados que se sacrificam para vir até nós, mostrar que é possível sim amar, como Cristo gostaria que nos amássemos. E foi ela, a nossa irmã Madre Teresa de Calcutá, que nos disse que descobriu uma forma de amar verdadeiramente, que o amor teria que doer. Porque quando o amor doesse, não restaria mais a dor, somente o amor. E que para o amor doesse, nós precisávamos nos revestirmos de Cristo, da filosofia cristã. A corajosa Madre Teresa de Calcutá disse isso num discurso onde se encontravam
pessoas, presidentes das grandes potências mundiais, e entre eles, naquela época, o presidente Bill Clinton e o seu vice Al Gore. Então, o convite que ela nos faz para que amemos uns aos outros até doer, não é cortar a carne, mas essa identificação, essa empatia com o sofrimento do outro. Porque foi ele, o nosso governador, que disse que todos nós seríamos conhecidos como seus discípulos por amarmos-nos uns aos outros. Então, gente, que a gente possa desenvolver vagarosamente, sem ansiedade, o nosso caminho. Porque se a fé, ela é a base que inicia toda a nossa caminhada, que nos dá sustentação, ela acrescentadas as virtudes que foram solicitadas, sugeridas pelo apóstolo Pedro, ela que vai concluir galhardamente a nossa caminhada nesta encarnação ou em várias encarnações que necessitemos. Muita paz, muita harmonia e muito amor para todos nós.